Vamos nessa hora convidar nosso time de bebês, vamos orar, convidar nosso irmão Felipe, que vai estar trazendo a palavra nessa noite. Olá, crianças, nossas crianças, nossos bebês, nossas tias. Vamos estar orando em favor delas. Vou estar convidando aqui para estar orando conosco. Convidar a nossa irmã Antônia para que esteja aqui orando em favor das nossas crianças, dos nossos bebês e das nossas vidas, né? E vamos ouvir a palavra de Deus essa noite. Feche seus olhos, olha a sua vida diante do Senhor. Senhor, te louvamos por essa noite, te agradecemos pelo teu amor. Senhor, muito obrigada porque o Senhor é aquele que disse: venha aqui todos os menininhos e as crianças. Muito obrigada, Jesus, porque essas aqui hoje estão com o Senhor e elas vão estar indo ali a ver mais do teu amor, da tua bondade. Obrigada, Senhor, porque as tias, as professoras que estarão, amam essas crianças, Senhor. E eu te peço que o Senhor possa ajudá-las com a tua bondade, com a tua graça. Deus, e que tudo que elas vão imprimir no coração dessas crianças hoje à noite, possam essas crianças levar o resto da vida. Muito obrigada, Deus, por essas crianças da igreja hoje. Em nome de Jesus, amém. Em primeiro lugar, boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A voz está muito bonita no microfone hoje, louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, não, a outra imagem. Essa aí. Não vou esquecer hoje, minhas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de vocês. Nós vamos continuar no estudo da série de Atos, com o capítulo 19 do livro de Atos. Então, se você precisa da Bíblia, só sinalizar que as nossas irmãs levarão a Bíblia aberta até você. Dito isso, agora pode ir para a próxima. Essa tem sido a imagem que tem mostrado a caminhada da nossa igreja nos últimos meses, digamos assim, ao olhar e estudar sobre o livro de Atos. Muito do que nós temos falado está sintetizado nessa imagem. Nós conversamos sobre as ações do Espírito Santo, que ensinam o que é ser cristão. A gente tem conversado sobre o que é ser igreja e por que, principalmente, nós precisamos ser essas duas coisas. Pode passar. Não passa ainda não. Poxa vida, já estraguei o suspense. Então, ainda trabalhando e pensando o ensino do livro de Atos, capítulo 19, essa semana, não sei se você acompanhou, está estreando no cinema um filme famosíssimo chamado O Rei Leão. Então, se você se sentir recebendo spoiler nessa noite, eu queria já adiantar que você teve 25 anos para assistir. Esse é o 25º ano de Rei Leão. Então, já que eu estou contando que você já assistiu, já ouviu alguma coisa a respeito, eu já vou citar algumas cenas do filme aqui durante a pregação, ok? Agora pode passar. Nessa noite, olhando para o livro de Atos, lendo e estudando esse capítulo 19, eu não pude deixar de ser conduzido por Deus por algumas semelhanças que existem entre a história do filme do Rei Leão e o que a gente vai enxergar na palavra de Deus nessa noite. Para a leitura, nós vamos fazer a leitura nessa noite do capítulo 19 inteiro até o capítulo 20, versículo 1. E aí eu vou seguir a instrução do nosso pastor e pedir a ajuda de alguns dos nossos irmãos. Então, vou começar pedindo ajuda da minha irmã Laís para ler do versículo 1 até o versículo 15. Vou pedir ajuda do nosso presbítero André. Tá? Ou a voz está... Tá? Então, do versículo 16 até o versículo 30, será o presbítero André. E vou pedir a ajuda do nosso irmão Luiz Guilherme. Pode ser? Para ler do 31 até o capítulo 20, versículo 1. Dúvidas?
Então vamos lá. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crede? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo 12 os homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Em alguns judeus, exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o possesso de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Célio, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus quanto gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessar denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me que também vá a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ouvires, chamado Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, e que havia muito lucro aos artífices. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estás vendo e ouvindo que, não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas.
somente há perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaios e Aristarco, companheiros de Paulo, querendo este apresentar-se ao povo, que não permitiram os discípulos. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contrastado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiência se procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas alguma outra coisa pleiteais será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu te pergunto, o que essa história pode ter a ver com o reino do leão? Mas para isso, eu preciso primeiro te contar um pouquinho sobre a história do filme. Eu sei que talvez você tenha visto há muitos anos, ou talvez você não teve ainda a oportunidade de assistir. Então, por favor, a gente precisa conhecer, e eu vou destacar aqui a ação de 3 personagens da nossa história, né? Esses são os nossos 3 personagens. O mais à esquerda, de cabelos negros e olhos verdes, é o Scar. O do meio é o Mufasa e o pequenininho é o Simba. Vou começar a apresentar pela história do Mufasa. Mufasa, que é o do meio ali, ele é o grande rei de toda a selva. Ele é o poderoso e grandioso rei que conseguiu colocar tudo em ordem. Ele conseguiu conduzir as coisas de uma forma que o equilíbrio em toda a selva mantinha o ciclo da vida funcionando tranquilamente. Predadores e vítimas, digamos assim, viviam em paz. Porém, ele tinha um irmão, e esse irmão era o Scar, aquele de cabelos negros aqui. O seu irmão, ele não era tão forte quanto Mufasa, mas pelo contrário, ele se dizia extremamente inteligente. E ele não tinha a mesma bondade e olhar que Mufasa tinha de paz. Pelo contrário, Scar era aquele que olhava e ele tinha inveja do irmão. Scar era aquele que se julgava capaz de resolver todas as coisas de uma forma muito melhor do que o irmão. E além de Scar, a gente tem aquele outro personagem pequenininho ali, que é Simba. Simba é o filho do Mufasa. Ele é o personagem que é o centro da história do filme, e ele é a grande esperança de toda a selva. Ele é o herdeiro de Mufasa, aquele que vai herdar o reino e vai conduzir para um novo momento de glória.
conhecidos os nossos personagens, a gente começa a fazer algumas ponderações. E aí eu te chamo a olhar no capítulo 19 de Atos. No capítulo 19 de Atos, logo de imediato, nós vemos acontecer alguma coisa similar ao que a gente já viu em capítulos anteriores. Você lembra na exposição dos capítulos anteriores, quando surgiu um personagem chamado Apolo? Você se lembra dele? Era um homem que era fiel às Escrituras, que ele conhecia grande parte da vida com Deus. Porém, parte da vida com Deus ainda era desconhecida por Apolo. É o que nós vemos acontecer também aqui no início do capítulo 19. Homens que conheciam um pouco da história do que era viver uma vida cristã. No entanto, eles sequer tinham ouvido falar do Espírito Santo. Eram pessoas que viviam a sua vida tentando achar que estavam vivendo de acordo. Até que, diante de Paulo, eles descobrem que existe uma nova forma de viver, que é a forma correta de viver o cristianismo. E aí, diante dessa forma correta, pode passar, por favor, surge a importância da definição de ser cristão. Ser cristão é ser imagem e semelhança de Deus. E isso a gente consegue ver com um ato que muitas vezes é desvalorizado em nossos dias, o ato do batismo. O que acontece nessa ocasião, Paulo chega, vê que os irmãos conhecem parte da história das Escrituras Sagradas, parte da história e da vida do que é ser cristão, mas eles não ouviram falar do batismo em Jesus Cristo. Eles não foram marcados pelo Espírito Santo e, portanto, não fazem parte do corpo de Cristo. Então, o que Paulo faz gera um novo momento na vida desses irmãos. E é aqui que a gente precisa olhar com mais carinho para o ato do batismo. O batismo é um ato não só simbólico, mas é neste momento que cada um daqueles que são batizados são inseridos no corpo de Cristo. E inseridos no corpo de Cristo, passam a gozar de todas as bênçãos do corpo do nosso Senhor. E é interessante porque quando a gente olha para a história do Rei Leão, a gente vê dois leões, grandes, fortes e poderosos, mas apenas um deles governa sobre a selva. O outro parecia que sabia as coisas, parecia que dava conta do recado, dizia inclusive que tinha a melhor forma, parecia que o Scar entendia do que era ser rei. Como muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem e parece que elas entendem o que é viver a vida com Cristo. No entanto, uma vez que elas não fazem parte do corpo, elas ainda não experimentaram a plenitude do que é ser imagem e semelhança do nosso Deus. Você pode conferir isso quando nós olhamos para o nosso texto nos versículos 5 e 6, de forma que esses irmãos não só são inseridos no corpo, como toda a concepção de vida para eles muda, agora que eles realmente são inseridos. Mas não para aí. Inseridos no reino de Deus, eles começam a presenciar uma série de eventos, sinais e maravilhas começam a acontecer. E eu comparo mais ou menos como a gente ouve acontecer nos dias de hoje. Porque o que a Bíblia relata é que até os utensílios de Paulo começam a ser enviados para curar as pessoas. Imagina, olha a fortuna que você ia fazer ali. Começa a vender aí óculos, camisa, cueca não pode, mas as outras partes de roupa, para simplesmente ser curado pela ação do Espírito Santo poderoso pela vida de Paulo. No entanto, diferente do que se espera, diferente do que se diz por aí, quando olhamos para Atos 19, vemos que, pode passar de novo, é importante a gente entender que ser imagem e semelhança de Deus é muito mais do que ser um mero leão. Ser imagem e semelhança de Deus nos remete à necessidade de conhecer o que significa ser igreja. E aí, quando a gente olha para o texto, a gente identifica isso no momento que alguns homens, segundo o texto, exorcistas por profissão, o que quer dizer que eram pessoas que estavam acostumadas a fazer aquilo, começam a se valer de jargões que Paulo fazia para tentar os mesmos benefícios. E aí eles tentam expulsar um demônio dizendo, em nome de Jesus que Paulo prega. E é eficaz? Não. E por que não é eficaz? Porque não basta você parecer cristão. Não basta você conhecer as histórias de Jesus Cristo. Você precisa ser imagem e semelhança.
e imagem e semelhança, inserido no corpo de Cristo, você precisa viver como um único corpo. E aí é interessante que muitas vezes ao olharmos para o nosso tempo presente, nós vemos que isso também é comum acontecer. Pessoas que querem só a boa parte, pessoas que olham para a vida cristã e querem as bênçãos de Deus, querem os benefícios, querem as vantagens, mas não estão dispostas a ser igreja do Senhor na terra. É interessante que o chamado para ser igreja é entender que o nosso desafio é em toda e qualquer situação estar disposto a servir. Não só a Deus que está no céu, mas também as pessoas ao nosso redor. E é interessante quando olhamos para os versículos 12 ao 16 do nosso texto, identificar que a história parece que vai dar certo quando eles estão fingindo que são crentes, ou tentando agir, aproveitando a boa parte. Mas acontece uma reviravolta terrível, e eles não só são surrados, mas parece que estavam no Rio de Janeiro, porque são surrados e saem de lá pelados, que até a roupa que tinha o pessoal leva. Quando olhamos para o Rei Leão, nós vemos esse comportamento acontecendo exatamente naquele personagem. A imagem não ficou tão boa, mas aquele personagem que está lá no topo. Você lembra quem era o leão de cabelos negros? Scar, o invejoso, que se julgava melhor que o seu irmão. Scar, na história, ele consegue tramar de uma forma que o seu irmão é morto e ele assume o reinado de Mufasa. Diante da nova posição enquanto rei sobre todas as coisas, ele também acha que ele pode alterar os planos que o irmão conduzia. E nesse modo de alterar, ele quebra todo o equilíbrio do ciclo da vida. E ele passa a caçar de uma forma absurda todo tipo de animal, de maneira que em pouco tempo o reino entra em colapso. Ele é apoiado por uma série de outros animais predadores, que a imagem também traz para a gente ali, que são as hienas, que estão ali só para tirar para si, só para serem beneficiadas por aquele novo status, sem qualquer preocupação se no futuro vai ter paz ou não. Essas duas coisas se apresentam diante de nós. Ser igreja não é você trazer para si só os benefícios. Ser igreja é você saber que você tem benefícios, e como nós falamos, quando somos inseridos no reino de Deus, nós passamos a gozar de bênçãos do Senhor, mas nos colocamos na posição de sermos responsáveis com todo o reino do Senhor, cuidando das pessoas e cuidando do reino como um todo. Porém, existe uma próxima, pode passar por favor, existe um outro detalhe extremamente importante. E precisamos lembrar que os filhos das trevas também estão agindo nesse mundo. Ao mesmo tempo que tudo isso que nós estamos falando do reino, né, vem em favor de abençoar, do reino atingir o equilíbrio, de haver paz, nós vemos que Scar e as hienas continuaram atendendo lá, ou agindo lá. No capítulo 19 de Atos, o que nós vemos também não é algo muito diferente disso. Em primeiro lugar, nós vemos aquelas pessoas que, diante do ensino verdadeiro e autêntico do Evangelho que Paulo faz na sinagoga, eles estão dispostos a criar tumulto. Eles olham para o que Paulo está ensinando e eles veem que é importante o que Paulo está ensinando, mas eles não estão dispostos a abraçar muito daquela ideia. E aí eles começam a atrapalhar. E é interessante que, diferente do que pode parecer ou do que ouvimos por aí, Paulo não se indispõe com eles. Paulo não se permite caçar esses irmãos ou denegrir a imagem deles ou perverter a imagem deles. O que Paulo faz é simplesmente pegar os que querem ouvir e mudar de lugar e continuar a ensinar o que é certo. E aí você pensa, poxa, Paulo, né, que legal, homem de Deus, só saiu ali para evitar a confusão. Só que não para aí. Nós vimos que existe uma outra figura relevante no texto, que é o tal do Demétrio. E esse cara, ele consegue piorar muitas coisas. Você prestou atenção? O texto nos diz que Demétrio ele ficou tão incomodado com o crescimento do cristianismo e com a possibilidade dele perder a fartura enquanto ourives que era, que ele começa a fomentar as outras pessoas para destruir qualquer ideia de cristianismo. Como nós falamos, assim como Deus opera no mundo e levanta os seus e soma mais e mais pessoas ao seu corpo, existe a ação dos filhos das trevas.
Demétrio, ele olha para toda essa situação e ele não para até que ele consegue chegar num número tão grande de pessoas que eles conseguem invadir um espaço, encontrar alguns dos irmãos e arrastar esses irmãos para que fossem julgados. No filme do Rei Leão, nós vemos algo parecido acontecer. Nós vemos que com o domínio de Scar, ele chega simplesmente para Simba, quando está filhote, diante do corpo do pai, e diz assim: Simba, o que é isso que você fez? A ação das trevas pode ser de um ataque direto, como foi com Demétrio, mas também pode ser uma ação de um ataque sutil, como aconteceu antes na sinagoga. E o primeiro ataque que Simba sofre no desenho é um ataque que o tio chega e fala: olha o que você fez, rapaz, seu pai morreu por sua causa, agora você tem que fugir. Olha só, o reino agora vai sofrer por sua culpa. E diante das pressões do mundo, das dificuldades e do aperto no coração, Simba abandona tudo e foge. Esse é o primeiro desafio que Simba enfrenta. Similar ao que aconteceu com Paulo, Paulo passou por esse aperto, mas Paulo não abandonou o lugar. Ele mudou de lugar e seguiu pregando o Evangelho. E a gente vai destacar essa diferença mais para frente. Mas no segundo momento, que esse tio, que só disse para o sobrinho fugir, né, como se dando uma oportunidade dele seguir a vida, ele vira para as hienas e fala o que para as hienas? Quem viu o filme? Irem atrás de Simba para fazer o carinho nele. Não, ele diz para as hienas irem atrás de Simba para matar o Simba. E aí é que a gente vê o segundo momento enfrentado pelos nossos irmãos lá. Muitas vezes os filhos das trevas vão vir com uma ferocidade tão grande que não vai parecer ter saída. Muitas vezes os desafios que vão surgir diante dos nossos olhos são exatamente assim, terríveis, tenebrosos, muito além da nossa capacidade de enfrentar. E então, nós somos direcionados para esse terceiro ponto. Para ser cristão e ser igreja, é extremamente necessário confiar no Senhor. Conhecidos esses detalhes do livro de Atos, comparando com o filme do Rei Leão, eu queria te convidar a algumas reflexões. E a primeira delas, pode passar para o próximo, por favor. A primeira delas é, diante do que foi exposto aqui nessa noite, diante do que tem sido exposto em todo o estudo do livro de Atos, quem é você? Você se lembra do primeiro ponto dessa mensagem de hoje? Ser cristão é ser imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes na nossa jornada nós olhamos para nós mesmos e achamos: eu já sei tudo que é necessário, eu estou preparado, pode vir o que for, eu não preciso de mais nada. Aqueles irmãos foram surpreendidos pela palavra de Paulo e descobriram como ainda tinha muito mais a descobrir sobre o reino de Deus. Talvez isso esteja acontecendo com você. E diante dessa oportunidade, eu faço a mesma pergunta que Paulo fez àqueles irmãos: vocês foram batizados no nome de quem? E aqui nós precisamos pensar, irmãos. Se sabemos quem nós somos e fomos batizados no nome de Jesus Cristo, se fazemos parte do corpo de Cristo, somos desafiados a fazer a diferença no mundo. Não podemos mais viver como vivíamos antes. É interessante que quando a gente olha para o filme, Simba, um leão forte, poderoso, DNA puro, tinha tudo para ser o grande rei da selva. Ele, nessa ânsia, simplesmente adota uma vida totalmente dissoluta. Quando eu comentei, o irmão até falou que lembra da musiquinha, né? Que é o Hakuna Matata. Deixa os seus problemas para lá. Se o mundo virou as costas para você, você vira as costas para o mundo. Quem é você? Muitas vezes nós entendemos que somos servos de Deus. Entendemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Mas esquecemos algumas palavras que o Evangelho apresenta e coloca diante dos nossos olhos, dizendo: já não vos somos servos, mas vos chamo ser amigo de Jesus, ser filho de Deus é algo extraordinário, meus irmãos. E a gente precisa entender qual é a nossa posição. Lembrar quem nós somos é olhar para dentro de nós e reconhecer o Espírito que habita o nosso corpo, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo.
é entender que muito mais do que viver a minha vida como eu acho que a vida tem que ser, é viver a vida como eu vejo que Cristo espera que eu viva. Esse é o desafio que eu e você temos. No entanto, é possível que, vivendo a sua vida, você se olhe no espelho e você não identifique aquele leão que nós vimos na imagem. Talvez você olhe e veja que você ainda não sabe quem você é. Existem lacunas na sua vida que não te ajudam a seguir em frente. E é nessa noite que eu te chamo a responsabilidade, dizendo que assim como aconteceu no filme, onde até personagens que eram esquisitos e esquecidos, como porcos, furões e outros bichos mais, se tornam aptos a ajudar, a desafiar animais muito maiores. Você, eu, todos somos chamados a compor o corpo de Cristo. Não porque nós somos os melhores, como aqueles homens que estavam lá em Éfeso não eram os melhores, mas porque o nosso Deus é o melhor. E Ele pode transformar até o pior dos homens, até a pior das criaturas, em um herdeiro dele, se assim for a vontade do nosso Senhor. Mas existe uma segunda pergunta, existe uma segunda reflexão, que é: como você tem sido igreja? Nós temos ouvido uma série de situações em que pessoas se dizem igreja e se colocam no papel como igreja do Senhor. Quer ver uma situação? Trânsito. Um buzina para o outro, xinga, aí um vai e abre a janela e fala assim: que o diabo te carregue. E o outro vai e diz: está repreendido em nome de Jesus. Aí os dois percebem que eles são cristãos. E aí, como é que se resolve a situação? Perdão, irmão, vai em paz. Eu que errei aqui, não dei a certo. Ah, irmão, que isso, abençoado. Desculpa aí. Não podia ter sido assim antes? Nós temos vivido um ser igreja que é exclusivamente diante dos olhos das pessoas que nós conhecemos. Nós temos vivido um ser igreja que é só ser servido pela igreja. Nós vivemos tempos em que as pessoas buscam ouvir a palavra de Deus porque tem que ser a melhor pregação e eu só me satisfaço com a melhor pregação. Agora eu preciso te lembrar que toda pregação onde a palavra de Deus é apresentada, ainda que você não se sinta arrepiado, a obra do Senhor foi feita. E como obra do Senhor foi feita, houve expansão. Precisamos entender a nossa responsabilidade como reino ao expandir o reino do nosso Senhor. Diferente do filme, que o reino era muito bem delimitado e os espaços não se expandiam, nós fomos colocados nessa terra, no século XXI, com uma responsabilidade muito grande de expandir o reino do nosso Senhor, de levar essa mensagem maravilhosa que transformou quem eu e quem você é, agora em herdeiro de tudo que nós vemos. Também precisa alcançar outras pessoas. Pessoas têm vivido aí com parte da verdade. E parte da verdade não é o suficiente para levar ao céu. A única verdade, o único caminho, a única vida é a vida de Jesus Cristo. E aqui eu preciso te lembrar quem é esse. Muitas vezes nós falamos de Jesus como se todos conhecessem, mas nós nos esquecemos que Jesus Cristo é o Deus que se encarnou. Deus soberano, que tinha toda a glória, todo o poder e podia todas as coisas, abriu mão da sua glória e se colocou num lugar de um ser limitado como eu e você. Pelas Escrituras nós identificamos que Jesus passou fome, Jesus passou tristeza, Jesus passou cansaço. Muitas das dificuldades que eu e você passamos todos os dias, Jesus Cristo passou sem precisar, simplesmente por amor a mim e a você. Para em um dia muito específico e muito doloroso, ele chegar ao Calvário e entregar a própria vida, um preço de sangue que nem eu nem você poderíamos pagar. Mas ele, o próprio Deus, se colocou no seu lugar, se colocou no meu lugar e pagou o preço. Viver igreja é olhar para isso todos os dias e lembrar: isso que eu estou fazendo nesse momento representa a vida de Cristo? Viver igreja é olhar para o meu redor e pensar: vale a pena eu comer e jogar papel no chão? Vale a pena eu destruir a criação de Deus? Vale a pena eu tratar mal as pessoas simplesmente porque elas não são da minha igreja? Ser corpo de Cristo é fazer a diferença por onde nós passarmos, para que outros possam olhar e contemplar o que é a vida do reino de Deus. E ali surge o desafio daqueles dois personagens lá junto com o Scar. Muitas vezes, quando nós nos percebemos
igreja e agora redimidos, inseridos no corpo de Cristo, nós achamos que nós temos a responsabilidade. Vamos exterminar os hereges da terra. E o texto deixa bem claro que não é isso que Paulo chama, nem a mim, nem você, nem ele foi chamado para isso. O desafio de Paulo é o mesmo desafio meu e seu, de estarmos habilitados a sair do nosso quadradinho, da nossa zona de conforto, olhar ao nosso redor e enxergar que as pessoas precisam de Jesus Cristo. E talvez você chegar simplesmente num lugar e falar, Jesus Cristo salva, não seja a melhor solução. Mas as pessoas têm caminhado por aí sem esperança, precisando de abraços, precisando de carinho, precisando, quando a nossa irmã Antônia e tantos dos nossos irmãos fizeram aquele brilhante trabalho ontem com as crianças, né? Precisando simplesmente mostrar que existe alegria em servir ao Senhor. Num sábado de calor, abrindo mão das férias, que muitos dos que trabalharam lá estavam de férias, abrindo mão de vantagens para si, para servir o Senhor. Isso é ser igreja. Ser igreja é entender que nós não estamos aqui só para gozar de bênçãos, mas estamos aqui para servir ao nosso Senhor de todas as formas possíveis, com todos os dons e talentos que Ele me deu e que Ele deu em você. Copiar prática está muito longe de ser igreja. Sirva com tudo que você é. E aí é interessante ao olhar para o filme que tem um personagem que é um dos mais engraçados. Inclusive é uma das músicas que eu adoro no filme, que é o Porquinho, Pumba. O Porquinho, qual é a chance? Ele é um javali, na verdade, né? Vamos respeitar, né? Qual é a condição de um porco enfrentar uma hiena? Você conhece a estrutura dos corpos dos bichos? A hiena, aqueles que tem dois ali embaixo, e o porquinho, aquele que está lá em cima. O javali é um porco, só que ele tem aqueles chifres aqui maiores, né? Que condição ele teria de enfrentar? Em um determinado momento, vendo que era necessário, aquele porquinho, ele se enche de uma autoridade e ele parte para dentro das hienas. E se você viu o filme, é muito divertido o que acontece. Se você não viu, eu vou deixar você ver. De igual forma, irmãos, os problemas vão continuar vindo sobre a minha vida e sobre a sua. E como nós falamos antes, vão ter situações que não adianta, que nós não teremos força em nós mesmos para enfrentar. E nesse momento nós temos algumas lições que Deus nos dá, dizendo, aguarda no Senhor, porque é seu tempo. Se for a vontade do Senhor, a autoridade, a força, o poder necessário para enfrentar o problema virá do alto. E assim como aquele porquinho encarou não uma hiena, mas várias, nós também seremos capazes de enfrentar os problemas. No entanto, também pode ser que aconteça algo como nós vemos em toda a história do povo de Israel. Talvez muitas lutas sejam mas tão maiores do que as nossas forças, que a gente simplesmente tem que se colocar na posição de submissão a Deus, entendendo que Ele vai dar a resposta. E pode ser que na vontade dEle, eu não precise nem sair da minha casa para lutar algumas dessas lutas. Vocês olharam para o nosso texto? Vamos de novo olhar para a situação dos nossos irmãos que foram carregados lá para o meio da assembleia. O que eles tinham feito de errado? Sabe o que eles tinham feito de errado? Estavam ali para ouvir Paulo. Eram pessoas que estavam ali, eram companheiros de Paulo, queriam saber mais da palavra de Deus. Esse tinha sido o erro deles. E foram pegos simplesmente por causa disso para serem escorraçados, para serem eliminados. E nesse momento, que vários homens tentaram levá-los e mostrar força e exigir que fossem mortos, Deus de novo, a seu tempo, conduziu todas as coisas. A notícia chega em Paulo. Paulo ouve aquilo e ele podia dizer, irmãos, todos os demais que estão comigo, vamos enfrentar. É hora de lutar por Cristo. Mas não foi isso que ele fez. O que ele fez foi instruído pelos demais, aguardou e confiou no Senhor. Nós somos desafiados, irmãos, todos os dias, diante das mais diferentes situações. E muitas vezes o nosso coração ele se inclina ou para o Hakuna Matata, quer saber? Deixa isso para lá. Não vou ligar mais para nada disso.
ou para essa questão de eu preciso enfrentar. Só que em todas essas situações, nós precisamos olhar para o que é mais relevante em toda a história. Muito mais importante do que a história que nós vimos no Rei Leão. Nós estamos falando da história de todo o universo. A história que tem um único escritor. E o escritor, o nosso Deus, que escreveu cada detalhe dessa história, ele sabe para onde a história está indo. Às vezes, os meus olhos, como os olhos do pequeno Simba, batem naquilo, veem o desespero e realmente não tem o que fazer, a não ser confiar em Deus. Nós não somos treinados para fazer isso. E muito do que é dito é pressionando a gente para fazer alguma coisa. Mas nessa noite, nós somos chamados a simplesmente dobrar os nossos joelhos e aguardar naquele que construiu todas as coisas. Para quê? Para a manifestação da sua glória. Depois que acontece daqueles homens serem escorraçados por não conseguirem expulsar o demônio, o que aconteceu? As pessoas temeram o nome do Senhor. Depois que aconteceu todo aquele caos dos irmãos serem arrastados e quase mortos, o pessoal não querer que Paulo fosse lá, Paulo simplesmente reúne os irmãos, já com aqueles que já foram liberados, reúne os irmãos, conforta os irmãos e segue fazendo a obra do Senhor. Confiar no Senhor é entender que Ele vai conduzir as coisas de acordo com o seu poder, mesmo quando nos faltar esperança. Como bons personagens nessa maravilhosa história, somos convidados a sermos cristãos, tornando-nos verdadeiros herdeiros, imagem e semelhança do nosso Pai. Mas também somos chamados a viver unidos como um só povo, e unidos realmente sentindo a dor de quem está ao nosso redor, olhando para o que está acontecendo ao nosso redor, vivendo como autênticos servos, servindo as pessoas, capazes de cuidar, amar e lutar pelo que Deus tem nos dado dia após dia. E por fim, precisamos crer que o mesmo Espírito que batizou, que nos batizou, no nome de Jesus Cristo, o verdadeiro herói da história, o Espírito que nos batizou, o nome de Jesus Cristo em quem fomos batizados e o escritor dessa grande história são a mesma pessoa. E essa pessoa é o nosso todo-poderoso Deus, que muito melhor do que Mufasa, que tinha suas limitações. Ele foi morto como foi morto Mufasa. Mas diferente de Mufasa, a Bíblia nos diz que no terceiro dia ele ressurgiu dos mortos. E a Bíblia diz que ele é apenas a primícia, que um dia todos nós seremos ressuscitados também pelo seu sangue, e juntos glorificaremos eternamente o Pai. E nessa noite você entenda que é sim, pode passar para a próxima, é sim extremamente importante saber quem você é sim extremamente importante saber ser igreja, é sim extremamente importante ser essas duas coisas hoje. Muito tem sido falado por aí sobre o que é e como chegar ao céu, como atingir as bênçãos e benefícios da palavra. Mas só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser tranquilo, mas o Senhor da história sabe para onde estamos caminhando. Você pode abaixar sua cabeça? Deus Santo e Poderoso, é tão difícil, Senhor, porque nós olhamos apenas para parte da história. Nós somos limitados e muitas vezes o nosso coração se apega a detalhes para dizer que já fizemos o nosso melhor, para exigir respostas, exigir direitos, Senhor. Mas o que ouvimos ao nos depararmos com a Tua Palavra é que o Senhor, que é soberano sobre tudo e todos, continua conduzindo tudo de maneira que o Seu nome é glorificado. Senhor, ajuda-nos a viver dessa forma. Ajuda-nos, Senhor, a nos esvaziarmos de nós mesmos de tal forma que tudo que fizermos, cada palavra que sair da nossa boca, seja uma manifestação de Jesus Cristo na vida das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, a entender que ser igreja é muito mais do que nós temos feito, é muito mais do que nós temos visto. Ajuda-nos, Senhor, a viver com tal união, com tal amor, que as pessoas vejam que não é desse mundo o amor que nos move. Senhor, ajuda-nos a, nas mais diferentes e angustiantes lutas que ainda hão de vir, nós saibamos confiar em Ti, que o nosso coração esteja depositado diante do Teu altar, crendo que a Seu tempo o Senhor dará o fim extraordinário para a nossa história. Ajuda-nos a viver assim todos os dias,
Senhor, hoje diante da tua ceia, nós temos um momento de relembrar o sacrifício de Cristo. Diante desse sacrifício, nós somos inseridos no corpo de Cristo, Senhor. Torna-nos capazes de viver com um autêntico corpo, para a honra e glória do nosso Senhor, no nome de quem oramos.